Uma ótima tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, tem tempo que não apareço, mas vamos dar continuidade àquilo que já começamos em outros momentos mais, a falar do cristianismo e a eclesiologia na parte de anexos. E o tema hoje é digamos assim, dos temas que tínhamos colocado na parte de anexos, ele é um daqueles mais contemporâneos, porque nós estamos aqui falando de flagelos, e entre outros termos como esses, comunhão, são termos assim que não é tão mais comum como foi antigamente, mas hoje o tema é campanhas políticas. Então, hoje aí as nossas igrejas, inclusive aquelas de natureza neopentecostais e pentecostais, elas têm mais essa realidade em seus cultos. Então vamos falar um pouco sobre isso hoje, em dois momentos. O primeiro, a parte mais introdutória, que a gente está começando hoje, para podermos concluir nosso próximo vídeo. Vamos lá. Eu separei aqui um versículo bíblico que ele vai ser fundamental para podermos introduzir o nosso tema hoje. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2, para você poder já acompanhar com a gente aí. Há algum tempo, algumas semanas atrás, eu estava conversando com um amigo meu, e conversa vai, conversa vem, acabamos chegando naquela conversa a uma pergunta e, digamos assim, uma autorreflexão em cima da pergunta, que é a seguinte: mas afinal de contas, qual é o papel do cristão então hoje em dia? Então, no caso, ele foi dar o parecer dele, ele mencionou que o papel que ele entende como ser um cristão hoje em dia é fazer a sua parte, é ser um bom cidadão, ser um bom profissional no seu trabalho, respeitar as pessoas dentro daquilo que ele pode contribuir. Mas aí eu falei, olha, eu não creio muito que seja só por aí não. E Paulo aqui nesse versículo, ele nos chama para ir além disso. Porque infelizmente, irmãos, se formos colocados para cada um fazer a sua parte, para que o mundo desenvolva e desenrole, então o cristão ele jamais, muito dificilmente conseguirá transformar. Ele precisa, de certa forma, entrar no universo do outro. Precisa ir nas periferias pregar o Evangelho, precisa ir a outros grupos que mais necessitam, demonstrar algum tipo de ajuda. Não é fazer a sua parte, não é cumprir o seu papel de cidadão simplesmente. A tentativa, a chamada de Paulo aqui é para justamente através de nossas ações, nós podemos transformar o mundo de maneira positiva. Isso requer muito mais do que simplesmente eu fazer o meu papel de cidadão. E ele até mencionou que, mas eu também vou em alguma comunidade carente e tal, fazer uma visita. Eu falei, eu não creio também que seja muito por essa linha, porque o que dá muitas vezes a entender, o que confunde muito o cristianismo hoje, é porque parece que nós só ajudamos o outro para podermos estar bem com a nossa consciência. Quer dizer, eu faço muita coisa errada, deixo em descrédito o nome dos cristãos e o meu nome, mas eu posso muito bem balancear isso fazendo bem ao outro. Se eu começar agora, eu frequentar alguma unidade dessa daí, para dar um parecer, fica tudo tranquilo. Eu acho que não é bem essa a proposta não. A proposta, e no que nós fomos atiçados, é justamente ajudarmos o outro na necessidade do outro, não na nossa condição de estarmos bem. Se eu fizer isso, na minha consciência eu vou estar bem. Eu acho que a proposta de Jesus Cristo não é simplesmente essa. Isso requer que nós criamos condições para que o mundo, aquelas pessoas que são mais desfavorecidas, eles consigam encontrar melhores caminhos para serem favorecidas como nós somos. Isso também é uma questão de justiça que nós observamos. E a Bíblia fala, e já citamos em nossos vídeos, que a justiça do cristão, daqueles que seguem a Jesus Cristo, ela deve ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, porque senão nós não podemos ser chamados de seguidores de Jesus. Não é simplesmente uma questão básica, como muitos fazem. Eu fazer minha parte e o outro não fazer a dele, e o outro que se vire para lá. Não. De alguma maneira eu preciso, com minhas ações
e até mesmo em algumas circunstâncias eu interferir para que o outro ele consiga também fazer a parte dele e para que toda a sociedade ela funcione, né, melhor esse fluxo. Então esse é o versículo, e em cima disso nós temos uma pergunta, não é? Claro que nós colocamos essa introdução e vamos agora levantar uma pergunta: até onde podemos interferir nos direitos do outro? Uma pergunta aí interessante para sermos respondida. Essa vai ser respondida hoje. Nós temos uma outra pergunta que vai ser feita, já que vai servir de base para o nosso próximo vídeo. Mas vamos lá, até onde podemos interferir no direito do outro? Já colocamos que precisamos realmente agir de alguma maneira que transforme o mundo, né? Mas até onde podemos interferir no direito do outro? Antes de falarmos um pouco mais, vamos olhar um pouco para a nossa história. Nós temos aqui um rei, né, muito antigo, né? Nós vemos aqui na história da Bíblia, na história dos nossos livros de história mesmo, literaturas e tudo mais, nós acompanhamos ali uma prática muito comum. Já que antigamente a monarquia, ou quem tinha aquele poder, ou em sua autoridade, de manipular e dar as instruções, eles também tinham o poder de controlar até mesmo a religião. Nós vemos na história que houve faraó que até mesmo destruiu templos de antigos seguidores para quem não sabe, o Egito, a religião egípcia, ela é politeísta, e houve até mesmo o faraó lá que não queria saber desses outros deuses, e apenas de um mandou destruir tudo, mas vai destruir esse templo cá, templo acolá, templo. É como se a posição desse rei, dessa autoridade, ela também deveria se estender a exatamente aqueles súditos também acreditassem e crescem e praticassem na mesma coisa que esse rei cria e praticava. Ou seja, era como uma obrigação. Se o rei tomava por decisão de que essa seria a religião, então você teria que ser obrigado a fazer isso. Nós vimos até algum tempo também, muito mais próximo, que na família há determinado momento onde o pai e a mãe ele impõem a sua crença ao filho, e a disciplina e tudo, e há um momento que o filho cresce e ele fala: não creio nisso, muito não creio, está longe, não vou tomar isso para mim, e pede o segundo, mas a princípio foi apresentado. Então nós vimos assim que na história isso foi muito trabalhado. Só que nós agora entramos numa pequena confusão em cima disso, precisamos conversar. Já não estamos mais naquela realidade. Eu estive conversando também essa semana com uma pessoa sobre isso, e na atualidade, nós temos algumas questões mais que precisamos analisar em cima da imposição. A imposição atualmente ela não funciona da mesma maneira, da mesma intensidade como funcionou na história, porque parece que o povo ele foi moldado já de maneira mais diferente. Isso nos dá algumas complicações. E até falamos isso em vídeos anteriores, que aquilo que era aplicado na religião antigamente e tinha aquela eficiência, se aplicarmos hoje, nós teremos muitas dificuldades e haveríamos vieses para grandes problemas que ocorreriam. Só que, antes de eu mencionar mais sobre isso, precisamos levantar algumas questões. Jesus Cristo, ele não era contra o Estado. Apesar que existem linhas de pessoas que acham que Jesus era um revolucionário e era aquele também anarquista, queria desenvolver sua linha com agressividade contra um sistema que já havia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia dá a ordem de que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus ele não, digamos assim, atiça a população para ser desrespeituoso com o sistema que existe. Por isso que há muita conciliação da palavra de Cristo com a colocação de Paulo sobre esse poder que nós temos de transformar. E estaremos falando um pouco disso mais para frente. Mas a princípio, o ensino que já foi apresentado agora, ensino do que foi perguntado, e que já vimos aqui na história, e na pergunta que foi feita, aonde exatamente eu posso agir para não interferir no direito do outro? Existem umas frases utilizadas atualmente que diz o seguinte: a minha liberdade ela termina quando começa a liberdade do outro. Então já serve de base já
para como funciona exatamente esse sistema que nós estamos vivendo hoje. Não é mais pela força e pela imposição. E dentro dessa área nós estamos crescendo e amadurecendo, né? Mas agora vamos levantar então uma segunda pergunta para podermos tratar, que ela sim vai servir de base para darmos continuidade no próximo vídeo. E é uma pergunta muito comprida, né? Parece aquelas perguntas de vestibular, de história. Me doía a cabeça quando eu fazia aqueles vestibulares e fazia ali uma história antes, uma introdução gigantesca. Eu tinha que ler para responder a pergunta. Quando eu chegava já na pergunta mesmo, já estava desgastado com o que eu estava lendo antes, né? Isso já atrapalhava já meu raciocínio. Talvez hoje eu teria menos dificuldade, mas na época era por aí. Então vamos estar bem atentos, né? Para podermos entender a pergunta. E primeiramente a afinação. Se eu estou num lugar que é para adoração e não para expor preferências políticas, isso, em cima do que até agora falamos, é que se refere à igreja. Se eu estou num lugar que é para adoração e não para expor preferências políticas, e mesmo assim faço isso na direção de um culto, escandalizando tanto os que pensam igual quanto os que pensam diferentes, e não tem como reivindicar por se tratar de um culto, aí agora sim a pergunta: estou abusando do meu direito e atrapalhando o direito de quem foi para a igreja só para adorar a Deus? É uma pergunta que nós vamos trabalhar bem. Inclusive, todo o próximo vídeo será em cima dessa pergunta, né? Então, vamos deixar um pouco da curiosidade. Nós vamos trabalhar aqui alguns pontos no próximo vídeo sobre isso. Especialmente 4 pontos que estarão respondendo, né, e, digamos assim, enriquecendo o que foi apresentado em cima dessa pergunta. Então, até lá, tenham todos uma ótima tarde. Vamos estar atentos ao próximo vídeo que virá daqui a alguns minutos. Até mais.